A noite de 26 de julho de 2006 seria apenas mais uma nas ruas de São Paulo. Não fosse o terror que estava prestes a se espalhar pela maior cidade do hemisfério sul. Nas próximas horas, mais de 200 ataques coordenados transformariam a metrópole em uma zona de guerra urbana. Ônibus em chamas iluminavam avenidas desertas, enquanto a população se trancava em suas casas, incapaz de compreender a magnitude do que estava acontecendo. O que parecia crime organizado comum revelava uma capacidade operacional assustadora. Uma estrutura de comando capaz de mobilizar milhares de pessoas simultaneamente, de dentro e de fora das prisões, desafiando abertamente o Estado brasileiro. Aquela noite faria o Brasil questionar algo fundamental sobre a natureza das organizações criminosas que cresciam em seu território. Seriam apenas gangues expandidas ou algo muito mais perigoso? Algo que outros países já haviam aprendido a chamar pelo nome mais temido do vocabulário de segurança global. O primeiro comando da capital nasceu em 1993 dentro do anexo da Casa de Custódia de Taubaté, conhecido como Piranhão, onde presos de alta periculosidade eram mantidos em condições desumanas. A versão oficial fala de uma rebelião contra espancamentos e torturas, mas a realidade é que aquele grupo de 8 detentos criou algo sem precedentes no crime brasileiro. Marcos Williams, Herbas Camacho, o Marcola, junto com outros fundadores, estabeleceu não apenas uma facção criminosa, mas uma estrutura quase empresarial com hierarquia rígida, estatuto escrito e capacidade de expansão territorial impressionante. O que diferenciava o PCC de quadrilhas tradicionais era sua visão estratégica de longo prazo e sua habilidade de se infiltrar em todas as esferas do sistema prisional brasileiro. Em pouco mais de uma década, a organização se espalhou por todos os estados do país, controlando o tráfico de drogas, armas e até o sistema financeiro paralelo que movimenta bilhões de reais anualmente. Mais do que isso, criou uma identidade própria. Um código de conduta que seus membros seguem com devoção quase religiosa, transformando criminosos comuns em soldados de uma causa maior. O Comando Vermelho, por sua vez, tem raízes ainda mais antigas e politizadas. Surgiu no início da década de 70 no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde presos comuns conviviam com guerrilheiros de esquerda capturados pela ditadura militar. Essa mistura explosiva gerou algo único na história criminal brasileira. Os guerrilheiros, muitos deles com treinamento em táticas de guerrilha urbana e ideologia revolucionária, transmitiram conhecimentos que transformariam para sempre a natureza do crime organizado carioca. William da Silva Lima, o professor, foi uma figura central nesse processo, aplicando conceitos de organização revolucionária ao mundo do tráfico. O lema paz, justiça e liberdade não era mera retórica, mas refletia uma tentativa de criar uma estrutura que protegesse os interesses dos presos e posteriormente dominasse o tráfico de drogas nas favelas cariocas. Ao longo das décadas seguintes, o Comando Vermelho se tornou sinônimo de poder nas comunidades do Rio, estabelecendo um controle territorial tão efetivo que, em muitas áreas, o Estado simplesmente deixou de existir como autoridade relevante. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A pergunta sobre classificar essas organizações como terroristas não é nova nos gabinetes de Brasília, mas esbarra em complexidades jurídicas e políticas que vão muito além do senso comum. Terrorismo, segundo a legislação brasileira estabelecida pela Lei Antiterrorismo de 2016, exige motivação política, ideológica, religiosa ou racial, além da intenção de provocar terror generalizado. O PCC e o CV, argumentam especialistas, operam primariamente com motivação financeira. Seus ataques, por mais violentos e coordenados que sejam, visam intimidar autoridades, conquistar território e proteger rotas de tráfico, não impor uma agenda política ou religiosa específica. Essa distinção pode parecer técnica demais diante de ônibus queimados e corpos nas ruas, mas tem consequências práticas enormes. Classificar uma organização como terrorista permite ao Estado usar ferramentas jurídicas excepcionais, congelar ativos internacionalmente, permitir extradições mais rápidas e autorizar operações militares que seriam ilegais contra criminosos comuns. Porém,
Essa classificação também carrega riscos imensos. Transformar facções criminosas em organizações terroristas pode, paradoxalmente, elevar seu status simbólico, transformando traficantes em combatentes de uma guerra ideológica e atraindo ainda mais jovens para suas fileiras. Outros países enfrentaram dilemas semelhantes com resultados variados. A Colômbia, durante décadas, lutou contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que começaram como guerrilha marxista, mas se transformaram em uma das maiores organizações de tráfico de cocaína do mundo. O governo colombiano as classificou como terroristas e recebeu ajuda militar massiva dos Estados Unidos através do Plano Colômbia. Bilhões de dólares foram investidos em equipamentos militares, treinamento e inteligência. O resultado foi ambíguo. Sim, as FARC foram enfraquecidas militarmente e eventualmente assinaram um acordo de paz em 2016, mas o tráfico de drogas não diminuiu significativamente, apenas mudou de mãos. Novos grupos, chamados de dissidências das FARC e bandas criminais emergentes, ocuparam o vácuo de poder. A violência se fragmentou, tornando ainda mais difícil combater. A lição colombiana é clara. Classificação de terrorismo e força militar podem descapitalizar uma organização, mas se as causas estruturais da criminalidade não forem atacadas, novos grupos sempre surgirão. O México oferece outro exemplo perturbador. Os cartéis de drogas mexicanos, especialmente o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nova Geração, operam com níveis de violência que chocam até observadores acostumados com brutalidade. Decapitações, massacres públicos, vídeos de execuções transmitidos pela internet, enfrentamentos armados que parecem batalhas convencionais com dezenas de mortos. O governo mexicano resistiu por muito tempo em classificar os cartéis como terroristas, temendo as implicações de admitir que partes do território nacional estavam sob controle de grupos armados não estatais. Quando Donald Trump, durante seu governo, ameaçou designar os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, o México reagiu com pânico diplomático. A razão era simples. Essa classificação permitiria aos Estados Unidos realizar operações militares em solo mexicano sem autorização formal, ferindo mortalmente a soberania nacional. Além disso, transformaria milhões de mexicanos que vivem em áreas controladas pelos cartéis em potenciais suspeitos de apoiar terrorismo, complicando viagens, remessas financeiras e relações comerciais. O governo mexicano argumentou que seus cartéis eram problema de segurança pública, não terrorismo, e conseguiu evitar a designação. Mas a violência continua, e a linha entre crime organizado e insurgência armada se torna cada vez mais tênue. No Brasil, o debate ganhou força após episódios específicos que mostraram a capacidade das facções de realizar operações que vão muito além do tráfico tradicional. Em janeiro de 2017, rebeliões simultâneas em presídios de vários estados deixaram dezenas de mortos, muitos deles decapitados em rituais de barbaridade calculada. O massacre do Compage, em Manaus, onde 56 presos foram mortos em poucas horas, revelou a brutalidade da guerra entre PCC e facções rivais do Norte. Em maio de 2018, uma greve de caminhoneiros que paralisou o Brasil teve, segundo investigações posteriores, influência e até financiamento parcial de facções criminosas interessadas em desestabilizar o governo e demonstrar seu poder de infiltração em movimentos sociais legítimos. Esses eventos forçaram autoridades a reconhecer que o PCC não era mais uma gangue de presídio, mas uma estrutura sofisticada com ramificações internacionais, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, compra de armamento pesado e capacidade de hackear sistemas governamentais. Você acredita que classificar PCC e CV como terroristas resolveria o problema da violência urbana no Brasil, ou apenas criaria novos desafios? Deixe sua opinião nos comentários. A estrutura financeira dessas organizações impressiona até especialistas em crime econômico. O PCC movimenta, segundo estimativas conservadoras, entre 15 e 20 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro vem não apenas do tráfico de drogas e armas, mas de uma rede complexa de extorsões, sequestros, roubo de cargas, pirataria, contrabando e até investimentos legais em empresas de fachada.
A lavagem desse dinheiro envolve advogados, contadores, doleiros e empresários que formam uma camada de proteção entre os líderes da facção e as autoridades. Investigações revelaram que o PCC possui imóveis em países como Paraguai, Bolívia e até em Dubai, além de controlar rotas de cocaína que vão da Bolívia e Peru até a Europa e África. O Comando Vermelho, embora menor em escala nacional, domina o tráfico internacional de cocaína no Rio de Janeiro, usando o porto da cidade como ponto de exportação para a Europa. Ambas as facções investem pesadamente em tecnologia, usando criptografia de nível militar em suas comunicações, drones para transportar drogas para dentro de presídios e até satélites privados para monitorar movimentações policiais. Essa sofisticação coloca em xeque a imagem do traficante como criminoso desorganizado e ignorante. O impacto social dessas organizações vai muito além da violência direta. Em comunidades onde o Estado falhou em fornecer serviços básicos, as facções assumiram funções quase governamentais. Financiam festas, distribuem cestas básicas, pagam funerais, medeiam conflitos domésticos e até impõem regras de convivência. Essa presença cria uma dependência perigosa. Moradores dessas áreas não veem os traficantes necessariamente como inimigos, mas como provedores de uma ordem que o Estado nunca conseguiu estabelecer. Classificar essas organizações como terroristas poderia criminalizar ainda mais essas populações, transformando qualquer interação com membros da facção em colaboração com o terrorismo. Jovens que servem como olheiros ou entregadores de drogas poderiam ser processados sob leis antiterrorismo, com penas muito mais severas, lotando ainda mais um sistema prisional que já é um barril de pólvora. E sabemos o que acontece quando você coloca mais jovens nas prisões controladas pelas facções. Eles saem ainda mais radicalizados, mais leais à organização, prontos para cometer crimes ainda mais graves. A questão da motivação política, central na definição de terrorismo, também merece análise mais profunda. Embora PCC e CV não tenham manifestos ideológicos no sentido tradicional, suas ações têm claras implicações políticas. Quando o PCC coordena ataques em todo o estado de São Paulo, está enviando uma mensagem clara ao governo. Vocês não controlam este território, nós controlamos. Quando o Comando Vermelho financia candidatos em eleições locais ou infiltra agentes em órgãos públicos, está exercendo influência política direta. Alguns estudiosos argumentam que a divisão entre motivação financeira e política é artificial. Organizações terroristas clássicas, como o ISIS ou o Talibã, também se financiam através de crime, incluindo tráfico de drogas, extorsão e sequestro. A diferença está na narrativa pública que constroem. PCC e CV não fazem discursos ideológicos em vídeos, não reivindicam ataques em nome de uma causa transcendental, mas isso não significa que suas ações não tenham objetivos políticos de contestação do monopólio estatal da violência. Há ainda a dimensão internacional que complica qualquer resposta simples. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho operam em vários países da América do Sul. O PCC tem presença confirmada em Paraguai, Bolívia, Colômbia e até em países africanos como Moçambique e Guiné-Bissau, onde controla rotas de cocaína para a Europa. O Comando Vermelho mantém alianças com cartéis colombianos e mexicanos, trocando cocaína por armas e precursores químicos. Essa natureza transnacional dificulta o combate, pois requer cooperação internacional intensa. Se o Brasil classificasse essas facções como terroristas unilateralmente, sem o apoio de países vizinhos, poderia criar um cenário onde criminosos simplesmente migram suas operações para além da fronteira, continuando a operar com impunidade. Por outro lado, se houvesse consenso regional para essa classificação, as facções poderiam ser atacadas financeiramente de forma muito mais eficiente, com congelamento de ativos, listas de sanções internacionais e compartilhamento de inteligência no nível da luta antiterrorismo global. A experiência de países que fizeram essa transição mostra que o caminho é cheio de armadilhas. As Filipinas, por exemplo, classificaram sindicatos de drogas como terroristas e lançaram uma guerra brutal que resultou em milhares de mortes extrajudiciais.
O presidente Rodrigo Duterte autorizou policiais e até civis a matarem traficantes sob suspeita, criando um clima de terror generalizado. Os resultados foram questionáveis. Embora alguns indicadores de criminalidade tenham caído temporariamente, a violência estatal criou traumas profundos na sociedade filipina. Violações de direitos humanos documentadas por organizações internacionais e um ciclo de vingança que pode levar décadas para ser superado. A lição filipina é que classificar como terrorismo pode abrir a porta para excessos estatais tão perigosos quanto o crime que se pretende combater. No contexto brasileiro, existe um medo adicional relacionado à militarização da segurança pública. O Brasil já utiliza as Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem com frequência crescente. Intervenções militares no Rio de Janeiro, operações nas fronteiras e uso do exército em presídios tornaram-se comuns. Se facções fossem classificadas como terroristas, a pressão para militarizar ainda mais o combate ao crime seria enorme. Isso poderia significar tanques nas favelas, bombardeios aéreos contra bases criminosas na selva amazônica, uso de técnicas de interrogatório agressivas e suspensão de garantias constitucionais em nome da segurança nacional. A história da América Latina está repleta de exemplos onde estados de exceção criados para combater ameaças específicas se tornaram permanentes, corroendo democracias e normalizando a violência estatal. Por outro lado, ignorar a evolução dessas organizações também tem custos. O PCC hoje é muito diferente do grupo que nasceu em Taubaté. Possui estrutura internacional, capacidade de corromper funcionários de alto escalão, influência sobre rotas de tráfico globais e recursos para comprar armamento que rivaliza com forças policiais. Não reconhecer essa evolução é subestimar uma ameaça real. Outros países já perceberam isso. Os Estados Unidos, através da Drug Enforcement Administration e do Departamento do Tesouro, já incluíram líderes do PCC e do CV em listas de narcotraficantes internacionais, permitindo sanções financeiras e pedidos de extradição. A União Europeia monitora essas facções como parte de sua estratégia de combate ao tráfico transatlântico de cocaína. O próprio Brasil, através de operações como a Lava Jato, mostrou que é possível atacar estruturas criminosas complexas, usando ferramentas jurídicas sofisticadas, sem necessariamente recorrer à classificação de terrorismo. A questão, no final, não é binária. Não se trata de escolher entre classificar ou não classificar, mas de entender que o problema das facções criminosas brasileiras exige uma resposta multifacetada. Combate financeiro, desmantelamento de redes de lavagem de dinheiro, investimento em inteligência, cooperação internacional, reforma do sistema prisional, políticas sociais nas comunidades vulneráveis e, sim, quando necessário, uso criterioso da força. Transformar facções em organizações terroristas pode fazer sentido em certos aspectos operacionais, especialmente no âmbito financeiro e de cooperação internacional, mas precisa vir acompanhado de salvaguardas rigorosas contra abusos estatais e de um reconhecimento honesto de que nenhuma classificação jurídica, por si só, resolverá problemas estruturais de décadas. O Brasil está diante de um espelho desconfortável. As facções criminosas que crescem em seu território são sintoma de falhas mais profundas. Um sistema prisional que funciona como universidade do crime, desigualdade social extrema que empurra jovens para a criminalidade, corrupção endêmica que protege criminosos poderosos e ausência do Estado em vastas áreas do país. Classificar PCC e CV como terroristas sem atacar essas causas raízes seria como tratar febre sem curar a infecção. Pode trazer alívio temporário, pode permitir vitórias táticas importantes, mas não impedirá que novas organizações criminosas surjam das mesmas condições que geraram as atuais. A verdadeira guerra não é contra siglas, mas contra a pobreza, a corrupção, a impunidade e a falta de oportunidades que alimentam essas organizações. Enquanto essas batalhas estruturais não forem enfrentadas com a mesma determinação que se dedica ao combate direto ao crime, a pergunta sobre terrorismo continuará sendo respondida com violência nas ruas, sangue nas prisões e desespero nas comunidades. A escolha que o Brasil faz hoje sobre como classificar e combater suas facções criminosas definirá não apenas a segurança pública das próximas décadas, mas o tipo de sociedade que queremos ser.
Uma que resolve conflitos com justiça e inclusão, ou uma que perpetua ciclos de violência sem fim.